Agora que construímos uma base sólida, desenvolvemos as qualidades para ter sucesso e construímos uma autoimagem saudável, estamos numa posição maravilhosa para dar outro passo importante em direção ao topo da escada, construindo relacionamentos vencedores. Vamos nos juntar ao público, que é onde está a animação. Se vocês quiserem construir um negócio, basicamente vocês têm que ter uma missão. Vocês não têm um trabalho, vocês têm uma missão. Vou compartilhar com vocês a declaração que explica a nossa missão na empresa. Ser alguém que faz a diferença na vida pessoal, familiar e profissional de um número suficiente de pessoas para fazer uma diferença positiva nos Estados Unidos e no mundo. Reconheço que essa declaração é forte e que, se vocês estão acabando de entrar no negócio, ela pode até ser amedrontadora. Mas eu vou lhes contar uma pequena história. Um avô estava passeando na praia com seu neto. O avô se abaixou e pegou uma estrela do mar na praia e jogou-a ao mar. Depois outra e novamente, até que o neto disse: "Vovô, o que está fazendo?" E o avô respondeu: "Essas estrelas do mar são seres vivos. Elas foram trazidas à praia, e se não as jogarmos de volta ao mar, elas morrerão." O neto disse: "Mas, vovô, existem milhares e milhares e milhares delas. Que diferença pode fazer salvar umas poucas?" E o avô se curvou e pegou outra e disse: "Para esta aqui, faz toda a diferença do mundo." Vocês podem ser alguém que faz a diferença, mas como eu tenho tentado dizer em toda esta série, tudo realmente começa com a mudança que ocorre em suas próprias vidas. Vocês têm que ser antes de poder fazer. O motivo para eu repetir esta frase tantas vezes é que a repetição é a mãe do aprendizado. Isso a torna o pai da ação. Isso significa que é o arquiteto da realização. Você realmente tem que ser antes de poder fazer. Você tem que fazer antes de poder ter. Agora temos uma filosofia. E essa filosofia básica é que vocês podem ter tudo o que quiserem na vida se vocês simplesmente ajudarem um número suficiente de pessoas a obterem o que elas querem. Como já disse diversas vezes durante esta série, esta é uma filosofia. Aliás, a filosofia é a amante da sabedoria. Isto é uma tática. Se você acha que pode fazer alguma coisa para alguém e espera que essa pessoa faça algo para você, isso é manipulação. Isso é feio. Isso não vai funcionar. Mas se você fizer porque é a coisa certa a fazer e porque você quer isso, é totalmente diferente. Agora, o que queremos é entender. E eu vou lhes dar um exemplo simples do que estou falando. Na Universidade de Wisconsin, anos atrás, havia 20 jovens que eram absolutamente brilhantes. Eles falavam bem, entendiam tudo sobre palavras. Seu destino era tornarem-se grandes escritores. E eles começaram a se reunir mensalmente e traziam a esta reunião o que tinham escrito durante o mês. E os outros participantes faziam comentários que começavam como simples críticas construtivas, depois viravam críticas agressivas e acabavam se tornando em críticas ferozes. Os jovens acabaram se autodenominando estranguladores. Bem, as mulheres da Universidade de Wisconsin perceberam que era uma boa ideia. Como havia algumas moças muito inteligentes lá, elas decidiram se reunir também. Elas realmente faziam críticas construtivas, mas faziam isso de maneira gentil e cortês. Era lindo. Você pensou em usar esta palavra? Isso não melhoraria o que você disse? Elas instruíam, elas encorajavam, elas eram construtivas. E o que aconteceu? 20 anos mais tarde, embora fosse esperado que pelo menos 6 dos rapazes ou mais se tornassem famosos,
Nenhum deles escreveu algo que tivesse influência. Entretanto, 6 das mulheres ficaram conhecidas por todo o país, inclusive Mary Cannon Rawlings. Ao construir seu negócio, construir sua família e sua vida, ao construir qualquer coisa, você descobrirá que o encorajamento produz muito mais que a crítica. Como já disse há pouco, na primeira fita identifiquei o que todos querem. Todos que encontrei nesses anos querem ser felizes, todos querem ser saudáveis, todos querem ser ricos. E isso pode incluir dinheiro. Entendam, riqueza é o que você tem quando o dinheiro se foi. Existe uma diferença entre sucesso e fama. Em minha opinião, Erma Bombeck explica isso muito bem ao dizer: Madonna tem um deles e a Madre Teresa a outra. Sim, existe uma grande diferença. Mas nós precisamos de dinheiro para funcionar. Isso não é verdade? Nós temos que ter este dinheiro. Há muitos anos atrás, encontrei um jovem no aeroporto de Atlanta. Ele estava tão entusiasmado, era tão gentil. Ele disse: deve ser maravilhoso trabalhar numa empresa cujo principal objetivo é ajudar as pessoas a obterem o que querem e ser tudo o que eles podem ser. Olhei para o jovem e disse: obrigado, mas acho que você está um pouco confuso. Ele disse: o que quer dizer? E eu respondi: este não é o nosso principal objetivo. Ele perguntou: qual é seu principal objetivo? Respondi: ganhar dinheiro. Ele ficou muito desapontado. Eu disse: vou explicar. Temos muitos funcionários. Se não ganharmos dinheiro, iríamos à falência e todos ficariam desempregados. Samuel Dumpers, um antigo líder trabalhista, disse: a principal responsabilidade de um negócio é ter lucro. Eu disse: esse é o nosso principal objetivo, que nos ajudará a realizar nossa principal prioridade, que é ajudar outras pessoas a obter o que querem. Somos realistas, meus amigos, e acho que isso é muito importante. Quando se constrói um negócio, é necessário fazer os cálculos. Vocês precisam simplesmente, em especial quando estão iniciando, precisam examinar seu investimento de tempo e esforço. Mas preciso ser cuidadoso ao passar essa mensagem a vocês. Já vi muita gente construindo seus negócios. As pessoas trabalhavam muito e não recebiam nada em troca. Trabalhavam, trabalhavam e trabalhavam. Patrocinavam e perdiam. Patrocinavam e perdiam. Patrocinavam e perdiam. E, no entanto, continuavam no negócio até que um dia deu certo. E uma vez que seu negócio deu certo, ele permanecerá por um longo tempo. Mas o que quero dizer é que vocês precisam usar o bom senso ao investir e gastar seu dinheiro. Continuem no negócio. Prefiram o negócio a outras coisas. Este é o processo legítimo de construir o negócio. Vocês estão em condições de fazer muitas coisas boas. Todos querem sentir-se seguros. Todos querem ter amigos. Todos querem ter paz de espírito. Todos querem ter bons relacionamentos familiares e querem ter esperança. Veja, quando se perde a esperança, você perde tudo. A esperança é algo muito importante. Esse é o motivo para as instruções, a ajuda, o treinamento e a inspiração serem muito importantes. Um dos benefícios do negócio é o fato de que as coisas que vocês aprendem com ele, a alegria, o entusiasmo, serão tremendamente úteis para vocês em seus outros negócios. Vamos falar sobre uma pesquisa. Vamos analisar esta afirmação. Você pode ter tudo o que você quiser na vida se ajudar um número suficiente de pessoas a obterem o que elas querem. Bem, se vocês vão fazer isso, não seria bom descobrir o que elas querem? Então vou lhes contar o que esta pesquisa revelou. Os gerentes achavam que seus funcionários queriam, em primeiro lugar, bons salários. Em segundo, segurança no emprego e, em terceiro, promoções. Mas, quando perguntaram aos funcionários, as respostas foram as seguintes. Eles queriam um trabalho interessante, eles queriam reconhecimento por um trabalho feito e queriam sentir que participavam das coisas. Em outras palavras, o funcionário queria dizer: faça-me sentir importante.
E vocês devem fazer a pessoa se sentir importante, ajudá-la a obter o que quer, e então descobrir o que vocês querem. Um fenômeno interessante. Fiquei com vergonha pelo meu país e pelo meu presidente quando ele levou sua comitiva ao Japão com o chapéu na mão, dizendo: por favor, sejam gentis conosco. Vou lhes dizer por que isso me incomoda. O Japão tem a metade do tamanho do Texas. 2/3 do território são terras improdutivas. Não existem recursos naturais. Não há petróleo, não há ferro, não há carvão. E, no entanto, o Japão é a principal instituição financeira do mundo, a nação de mais crédito da Terra. E lá vamos nós dizendo: sejam gentis conosco. Gosto muito dessa observação. John McVick, que é treinador na Universidade do Texas, disse: eu me preocupo com a defesa quando temos a posse da bola. Eu me preocupo com como essa defesa é. Mas ele disse: estou essencialmente interessado em meu ataque. Ele disse: se eu escolhi os atletas certos, se trabalhei direito como técnico, se planejei direito as jogadas, se inspirei-os a fazer o melhor. Ele disse: vamos conseguir nossos pontos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: eu aceito a responsabilidade. Eu me incomodo com os obstáculos. Eu aceito a responsabilidade de fazer algo contra esses obstáculos. Agora vou lhes falar sobre alguns dados interessantes. Sei que existe desequilíbrio, sei sobre tarifas, sei que existem barreiras comerciais que foram erguidas, sei que não precisaram gastar o dinheiro na defesa, mas eu ainda digo que temos que aceitar a responsabilidade. Vou lhes dar um exemplo. Vocês sabiam que desde 1974 a exportação de automóveis para o Japão caiu 2%, mas a exportação de automóveis alemães para o Japão cresceu mais de 700%? Obviamente, alguém está conseguindo colocar seus automóveis no Japão. Por que eles e não nós? Bem, vou lhes contar o que os espertos alemães fizeram. Eles mandaram uma comitiva ao Japão. Eles examinaram tudo e voltaram para casa trazendo um relatório. Eles disseram: vocês não vão acreditar no que vimos. Aqueles japoneses dirigem carros menores e colocam a direção no lado direito do automóvel. Talvez se fizéssemos carros menores e colocássemos a direção do lado direito, os japoneses comprariam nossos carros. Os alemães fizeram isso e os japoneses compraram. Onde quero chegar? Quantos automóveis japoneses haveria nas estradas americanas se eles insistissem em colocar a direção do lado direito do carro? Tudo isso foi para dizer que vocês devem descobrir o que a outra pessoa quer e então trabalhar para ajudar essa pessoa a obter o que ela quer. E os resultados serão bons. Vamos fazer um resumo. Lembrem-se, em sua vida particular, os empregadores, os funcionários, todos querem a mesma coisa. Todos querem ser felizes, saudáveis, ricos e querem se sentir seguros e ter amigos, paz de espírito, bons relacionamentos familiares e eles querem ter esperança. Lembrem-se, no trabalho querem um serviço interessante, reconhecimento pelo trabalho executado, a sensação de participar das coisas. Então, digamos, como empregador ou como patrocinador, você cria esse tipo de ambiente, você torna o trabalho deles mais interessante. Vocês devem demonstrar reconhecimento quando o trabalho é bem feito e informar o que está acontecendo. Digamos que vocês criaram isso em seu trabalho, não no marketing de rede. Vocês têm um trabalho interessante, reconhecimento pelo trabalho feito e a sensação de participar das coisas. Agora vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês acreditam que se criarem um ambiente desse tipo, o resultado será um trabalhador mais feliz? Levantem as mãos. Agora, uma pessoa mais saudável pode estar mais perto de receber melhor salário e mais dinheiro devido a esse fato? Vocês acham que sim? Bem, sabendo que essa situação existe, isso dá a eles uma sensação de segurança? Agora, se vocês têm esse tipo de atitude, isso torna mais fácil fazer mais amigos? Qual é a sua opinião? Vocês se aproximam mais das pessoas que são felizes e entusiasmadas com o que fazem ou gostam de ficar com gente? Bem, eu nem vou fazer essa pergunta. Muito bem. Agora, se vocês se sentem seguros e têm esses amigos e têm riqueza, isso lhes dá mais paz de espírito porque o sentido de direção remove a dúvida.
Bem, essa é uma das coisas que discutimos no programa sobre estabelecimento de metas e a sua satisfação no trabalho. Como David Jensen, da Universidade da Califórnia, mostrou claramente, isso afeta a produtividade. E o que acontece no trabalho afeta o que acontece em casa. Então, vocês percebem o efeito do eco e juntam tudo isso. Isso gera esperança para o indivíduo? Agora vejam, vocês estão ajudando essa pessoa a obter o que ela quer. E quanto a vocês? Vocês são os chefes, os proprietários, os empregadores. Vocês são os patrocinadores. Vocês acreditam que, sob essas circunstâncias, a produtividade dos trabalhadores vai aumentar? Quantos de vocês acreditam que ela vai aumentar? Muito bem. Vocês acreditam que a qualidade do que eles fazem vai aumentar se vocês desenvolverem neles aquele orgulho de participar das coisas? E aí a empresa se torna nossa empresa, e não mais a empresa. Isso faz sentido? Muito bem. Então isso significa que a qualidade vai mesmo aumentar. A tendência do trabalhador seria de ser leal a uma organização desse tipo? O que vocês acham? E o que vocês acham que aconteceria com o lucro do chefe? Deve aumentar, não é? Isso faz sentido? Vejam, é realmente verdade que você pode ter tudo o que quiser na vida se você ajudar um número suficiente de pessoas a obterem o que elas querem. Agora escutem isso. O fator mais importante para a sua felicidade é o relacionamento com os que vocês amam. Vocês podem ter tudo, quero dizer, muito dinheiro, prestígio, reconhecimento e tudo mais. Mas se não estiverem se dando bem com a pessoa a quem amam, pode ser companheiro, seus pais, seus filhos, seus irmãos e irmãs, se há um conflito, ele estará incomodando você. Portanto, para se dar bem com as pessoas, precisamos construir aqueles relacionamentos vencedores já mencionados. Há algo que podemos fazer. Mas antes quero contar um pouco mais sobre o que é ser um descobridor. Quando nos mudamos para Dallas, conheci um homem chamado Walter Halley. Ele tinha elaborado ou aperfeiçoado um método de vender seguro de vida para grandes atacadistas de alimentos. Quando um típico vendedor de seguros de vida, naquele tempo era sempre para toda a vida, um vendedor típico vendia 2 milhões de seguro de vida, estava ótimo. Ninguém havia ouvido falar em 5 milhões. E ele estava vendendo 20, 30 ou mesmo 40 milhões de dólares por ano com o seu programa. Era um programa tremendamente bem sucedido. Quando conheci o Walter, logo nossa amizade deu certo. Vocês sabem como isso às vezes é instantâneo. Bem, o Walter e eu ficamos muito amigos e ele me disse: "Venha, Zig, quero lhe mostrar uma coisa." E me levou a um desses atacadistas de alimentos. Eu não sabia que havia tanta comida no mundo. Milhares de metros quadrados de armazéns regionais, de onde despacham os alimentos para centenas e centenas de vendedores independentes. Enquanto andávamos pelo enorme armazém, encontramos a telefonista e o Walter me disse: "Com licença, Zig." Ele foi até a moça e disse: "Sabe, eu só quero dizer que você fez um trabalho excelente. Todas as vezes que telefono, sinto como se você estivesse aqui, sentadinha, esperando minha ligação. Você me faz sentir muito bem." A telefonista respondeu: "Ah, obrigado, Sr. Halley, tento fazer o melhor." Ele disse: "Bem, você está fazendo o seu trabalho muito bem." Continuamos pelo corredor e ele disse: "Com licença, Zig." Entrou numa sala e se apresentou a um homem e disse: "Ainda não o conheço, embora você esteja trabalhando aqui há mais de um mês. Estive observando os seus relatórios e o seu trabalho é extraordinário. É realmente um prazer ter você aqui." O homem respondeu: "Obrigado, Sr. Halley, faço o melhor que posso." Halley disse: "E você está realmente fazendo bem." Subimos as escadas e passamos pela secretaria antes de entrar no escritório de Walter. Ele disse: "Zig, eu quero que você conheça a melhor secretária que existe." Ele disse: "Minha esposa acha que se eu precisasse, você conseguiria me trazer à lua a qualquer momento. Mas ela é tão bonita, espero que a deixe onde está." A moça sorriu dizendo: "Obrigada, Sr. Halley. Sabe, gosto muito do meu trabalho e sua esposa foi realmente gentil ao dizer isso sobre mim." Continuamos andando e um de seus vendedores estava esperando por ele. Quando chegamos, o homem se levantou. Walter disse: "Zig, quero que você conheça o melhor vendedor de seguros de vida que já vi."
O homem respondeu: Walter, você está sempre dizendo coisas desse tipo e eu gosto muito disso. Continue. Não pare de dizer isso nunca. Bem, todo esse passeio não levou mais de 5 minutos, incluindo subir de elevador e andar pelo depósito. Vou fazer uma pergunta a vocês. Que tipo de dia, na opinião de vocês, essas 4 pessoas tiveram? Um dia fabuloso, não é? Ele estava construindo pessoas. Existe algo que é essencial. Ele era muito sincero ao dizer essas coisas. Lembrem-se, bajulação é algo que você não faz quando a pessoa não está presente. Walter não só disse isso na frente deles, mas confirmou mais tarde. Sim, você se torna descobridor, e então as coisas realmente acontecem. Quando nossa terceira filha nasceu, sabíamos que teríamos problemas com a do meio, porque todos nos avisaram sobre isso. Nossos amigos e familiares disseram: agora vocês têm que ter cuidado. O filho do meio sempre tem problemas. Eles não têm a segurança do mais velho. Eles não recebem o carinho e a atenção do menor. Os problemas começaram e estávamos prontos para eles. Tudo começou quando a trouxemos do hospital. Os vizinhos, amigos e parentes vieram todos fazer uma visita. Ela estava no berço e todos fizeram fila para admirá-la. Cuti, 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 como ele é bonitinho, olha que coisinha linda. E notamos que sempre diziam: olha só como ela consegue levantar a cabeça. Sabem, a cabeça podia estar balançando como uma folha ao vento. Mas eles diziam: que lindo, ela sabe segurar a cabecinha. Bem, é realmente seguro dizer isso. Diziam coisas maravilhosas. E ainda elogiavam nossa filha mais velha. Diziam: que menina grande você é. Com certeza vai ajudar muito a mamãe, não é? Ela pegava a bola de pano que estava jogada no meio da sala. E isso era tudo. Nós sabíamos que nossa filha do meio nos traria problemas. E não ficamos desapontados. Ela virou uma chorona, chata, reclamona. Voltou a ter comportamentos infantis, todas essas coisas boas. E esse velho pai cuidou disso de maneira brilhante, muito brilhante. Acho que disse umas 4.000 vezes: por que Cindy tem que chorar o tempo todo? Por que ela está sempre reclamando e choramingando? Seria tão bom se ela fosse entusiasmada, alegre e agradável como Julie e Suzy, pelo menos por um dia. Bem, vocês sabem que as crianças querem cooperar. Elas realmente querem. Ela se tornou uma chorona e chata em pessoa. Quero dizer, as coisas pioraram cada vez mais e mais e mais. Um dia comecei a dizer o que acabei de contar e devido a isso mudamos a maneira de dizer as coisas. Quando vinha alguém eu sempre a chamava e dizia: vem aqui, quero apresentar você. Bem, o apelido dela era Girino. Vocês podem imaginar uma garota linda sem os 2 dentes da frente e com o apelido de Girino? Bem, eu sempre chamava Cindy e dizia: quero apresentar a garota mais feliz do mundo. Ela está sempre rindo, sorrindo e é bom estar com ela. Conte a eles como você se chama, meu bem. E ela dizia: Girino. Um dia, mais ou menos um mês depois que começamos com isso, eu a chamei de lado, apresentei-a a alguém e disse: essa é a garota que está sempre rindo e sorrindo, não é, querida? Sim, senhor. Diga a eles como você se chama. Papai, eu mudei meu nome. E qual é o seu nome agora? Ela respondeu: sou o Girino Feliz. Dentro de um mês, todos os vizinhos falavam de como ela havia mudado. Sabem, a mensagem é importante. A maneira como você trata as pessoas é muito, muito importante. Muitas vezes são as pequenas coisas que podem fazer muita diferença. São as pequenas coisas que realmente contam. Chame uma menina de criança e ela vai adorar você. Chame-a de gata e terá um problema. Diga que ela é uma visão e ganhará pontos. Se a chamar de aparição, você terá problemas. Dizer a ela que se parece com o primeiro dia da primavera é uma coisa. Dizer que ela se parece com o último dia de inverno é outra bem diferente. Relacionamentos. Eles são importantes? Gosto da história dos Green Bay Packers. Vince Lombardi, o técnico imortal, estava trabalhando e nesse dia de treino havia um rapagão que tinha sido a primeira escolha. Nesse dia específico, não estava fazendo um bom trabalho. Lombardi o chamou de lado e berrou um monte de coisas horríveis. Ele disse: você não está fazendo nada direito. Na verdade, sua cabeça está longe. Você não está fazendo o seu trabalho. Vá para o vestiário e troque de roupa. O treino já acabou para você hoje. Bem, isso literalmente arrasou com ele. Lombardi era um ídolo absoluto.
Durante toda a carreira, o rapaz tinha sonhado em entrar para a Liga Nacional de Futebol Americano e agora o imortal Lombardi estava mandando ele para o vestiário. Uma hora mais tarde, quando o treino acabou e Lombardi foi para o vestiário, o rapagão estava lá sentado no banco. Ainda não tinha tomado uma ducha e trocado de roupa. Ele estava encolhido e podia-se ver que tinha chorado. Lombardi, o grande guerreiro que também tinha pena das pessoas, foi até o rapaz, colocou sua mão no ombro dele e disse: "Filho, eu lhe disse a verdade. Você é um péssimo jogador de futebol. Você não estava jogando bem. Sua cabeça não estava no jogo. Mas eu deveria ter terminado de dizer minhas palavras, porque dentro de você existe um excelente jogador. E eu vou ficar junto de você até que esse jogador que você tem dentro de si tenha uma chance de sair e se tornar o vencedor que eu sei que existe." Bem, Jerry Kramer, o gigante, levantou sentindo-se bem melhor, muito melhor, e em pouco tempo tornou-se um dos melhores jogadores dos primeiros 50 anos de futebol profissional. Acredito que dentro de cada pessoa exista esse potencial incrível. Precisamos procurar esse potencial, nutri-lo e desenvolvê-lo. Adoro a história de Andrew Carnegie, o primeiro grande industrial. Ele tinha 43 milionários trabalhando para ele. Isso faz mais de 100 anos. 100 anos atrás, um milionário tinha dinheiro. Quero dizer, eles tinham montes e montes de dinheiro. Um repórter fez a seguinte pergunta: "Sr. Carnegie, e como o senhor contratou 43 milionários?" E ele respondeu: "Nenhum deles era milionário quando os contratei." Então a pergunta óbvia é: então o que você fez para desenvolvê-los ao ponto de se tornarem tão valiosos e o senhor ter que pagar-lhes tanto que se tornaram milionários? Sua resposta foi: você aprimora as pessoas da mesma forma que se extrai ouro. Quando se vai à mina de ouro, retiram-se toneladas e toneladas de terra e pedra para encontrar uma única onça de ouro. Mas não se entra lá procurando terra e pedra. A gente procura é o ouro. Você encontra o que está procurando. Ao desenvolver pessoas, isso faz uma enorme diferença. Quando pensamos em relacionamentos, existem várias coisas que eu acho que são muito importantes. Tive o privilégio de ser tremendamente influenciado por um homem chamado Joby Harris, no verão de 1943. Harris era professor de história e técnico de futebol. Eu decidi estudar naquele verão para obter alguns créditos a mais, fazendo um esforço para entrar na Marinha. Ele teve um impacto tão grande sobre minha vida. Muitas vezes falo sobre as coisas que fez. Em janeiro do ano passado, fui dar uma palestra na escola onde Joby lecionava, a fim de angariar dinheiro para um fundo de estudos em nome dele, um tributo por tudo o que ele significou em minha vida. A sala estava totalmente cheia. Havia gente até do lado de fora. Estavam todos em pé, olhando por cima dos ombros dos outros. Mas, interessante, bem na primeira fila havia 7 cadeiras vazias. E na segunda fila havia 5 cadeiras vazias. Eu comecei minha apresentação. Disse às pessoas que estavam em pé: "Quero avisar que existem 7 cadeiras vazias na primeira fila e 5 na segunda. Quem quiser, venha se sentar." Ninguém se moveu. Eu disse: "Sabem, eu gostaria que fosse fisicamente possível levantar essas cadeiras e levá-las até vocês. Gostaria de ser forte o suficiente e ter o tempo para fazer isso, mas não sou. Quero somente lhes dizer que essas cadeiras estão disponíveis. Também quero lhes dizer que essa também é uma lição de vida. Existem cadeiras vazias na frente e existe muito espaço no topo, mas essas cadeiras permanecerão vazias e não serão levadas até vocês. Vocês podem ocupá-las, mas precisam chegar até a frente e dizer que são suas. Vocês terão que passar sobre algumas pessoas para chegar lá. E é assim na vida também. Sempre existem obstáculos entre vocês e o que realmente querem. Mas vocês precisam persistir para então serem capazes de ocupar as cadeiras da frente. É interessante que só uma pessoa veio sentar-se na frente. Tragicamente, acabei de lhes descrever a história da vida. Precisamos muito de gente nas cadeiras da frente. Precisamos muito de liderança. Precisamos de gente que constrói. Existem lugares disponíveis, mas este fato parece ser da natureza humana.
Há alguns anos atrás eu estava colocando anúncios. Eu estava construindo uma organização e havia colocado um anúncio no Texas procurando alguém interessado em ganhar $25 mil por ano ou mais. Recebi milhares de respostas. Coloquei o mesmo anúncio no jornal de Denver, procurando gente interessada em ganhar $75 mil por ano ou mais. Só recebi 2 respostas. Nós nos impomos metas pequenas. Se ponderarmos, o primeiro anúncio era mais realista. Acredito que o problema foi que as pessoas não podiam se imaginar ganhando tanto dinheiro. É por esse motivo que passo tanto tempo falando sobre mudar a visão que se tem de si mesmo. Construir uma autoimagem para poder se ver nessa situação. Nesta fita, em particular, vou encerrar contando a vocês 2 histórias que, em minha opinião, resumem muito o que quero dizer. A primeira história tem a ver com minha própria infância no Mississippi. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe foi uma mulher realmente extraordinária. Ela nos criou com muito trabalho e muitas outras coisas. Mais tarde vou falar muito sobre isso. Há uns 5 anos atrás, nós voltamos ao Mississippi para uma reunião da família. Para se chegar à casa da minha mãe, toma-se um avião até Jackson. Depois você tem que alugar um carro para ir lá. Entramos numa mercearia para comprar o que queríamos levar para a reunião. Os outros membros da família moram mais perto. Em geral, eles cozinham, preparam e trazem suas coisas. Nessa mercearia, pegamos um peru defumado, um presunto e muitas latas de refrigerante. Chegamos ao caixa e aí a ruiva resolveu pegar seu talão de cheque e pagar. Perguntou qual era a quantia. Preencheu o cheque e entregou para a moça do caixa. Então, automaticamente, ela quis pegar um documento e alguns cartões de crédito. Ela pegou isso tudo e entregou para a senhora, dizendo, imagino que a senhora quer examinar isto aqui. A moça do caixa nem olhou para os documentos. Só examinou o nome no cheque e disse, não, nesta cidade a única identificação que precisamos é este nome, Ziegler. Sabendo que me mudei de lá em 1944, ela não estava falando de mim. Ela estava falando da minha mãe, de meus irmãos e irmãs mais velhos, que construíram lá uma reputação. Ainda estão lá. Uma irmã e uma cunhada mais velhas. Elas têm uma reputação tão boa que só é necessário o nome. Essa é a identificação. Nesse dia, eu me fiz uma nova promessa de que talvez não deixe muitas coisas para meus filhos, mas eu lhes deixei um nome tal que, quando entrarem em alguma loja e alguém os vir, será suficiente. E o lojista poderá dizer, não, o nome é a única referência de que precisamos. O que vocês irão deixar? A coisa maravilhosa do marketing de rede é o fato de que poderão deixar muitos bens materiais. Mas, muito mais importante, vocês podem deixar um legado de ter compartilhado oportunidades. Isto faz muita diferença na vida de tantas pessoas. Acho que é o maior legado que vocês podem deixar. Vou terminar com a segunda história. Se ficarem comigo durante algum tempo, logo entenderão que uma das minhas paixões na vida é jogar golfe. Não conheço ninguém que goste mais de jogar golfe do que eu. Algumas pessoas, muitas pessoas jogam melhor, mas ninguém chega a ter febre quando chega a um campo de golfe como eu. Bem, como sabem, eu viajo muito, e anos atrás entendi que não era justo chegar em casa, dar um beijo na ruiva e no meu filho e imediatamente sair para jogar. Joguei muito enquanto minhas filhas cresceram. Meu filho tinha 8 anos, e eu sabia que não era justo chegar em casa, dar um beijo na ruiva e no menino, dizer até logo e sair para o campo de golfe. Mas eu adoro jogar, e então preparei um esquema. Tive uma ideia brilhante. Soa melhor, não é? Comprei tacos de golfe para minha esposa e para o meu filho. Todos acharam uma excelente ideia, menos a minha esposa e o meu filho. Bem, a ruiva me acompanhou umas 4 ou 5 vezes e eu entendi o recado quando ela disse, querido, está muito quente para eu jogar golfe. Ou então, está isso ou aquilo, ou muito frio, ou muito úmido, ou muito seco, ou muito vento. Eu não gosto de golfe. E ela disse, não se incomode comigo, vão jogar você e o Tom. Você adora o jogo e você precisa passar mais tempo com ele. Isso é muito bom. Bem, no final do verão, meu filho disse, pai, nem sei como lhe dizer isso. Eu sei quanto o senhor gosta de jogar golfe, de estar comigo e tudo isso.
Pai, eu gosto de estar com o senhor, mas golfe não é o meu jogo. Ele disse, posso lutar com o senhor, jogar futebol com o senhor, vou pescar com o senhor, posso andar com o senhor, farei qualquer coisa, mas não conte comigo para jogar golfe, pai. E assim, perdi meu segundo companheiro de golfe. Nos 2 anos seguintes não havia muito golfe em minha vida. Então, uma noite eu estava no North Central Expressway. Nós tínhamos saído para jantar e estávamos passando por lá. Passamos pelo Dulwich Driving Range e ao passar meu filho disse, pai, vamos jogar um pouco de golfe? Meu filho é dos que falam pouco. Então decidimos parar e jogar. Jogamos um pouco e ele disse, pai, me empresta um taco. E foi o que fiz. E ele fez uma excelente jogada. Quando me virei e olhei para ele, aquele sorriso no rosto dele me disse com clareza, Ziegler, você agora encontrou um companheiro para jogar golfe. Esse foi o segundo sorriso mais lindo que vi no rosto dele. O mais lindo de todos aconteceu 2 dias mais tarde. Estávamos jogando no clube. E foi aí que ele fez uma jogada perfeita, sem qualquer erro. Se vocês não forem jogadores, isso significa que ele acertou na primeira tacada. Que ele jogou com perfeição. Assim, eu ensinei muito sobre o jogo de golfe ao meu filho. Ele fez umas jogadas espetaculares e nós festejamos lá mesmo. Aí eu percebi que tinha um problema. Eu também estava no jogo. Se acertasse logo, ele acharia que tinha sido de propósito. A vitória seria sem importância, o que é quase uma perda. Então decidi que daria o melhor de mim para poder dizer honestamente ao meu filho, filho, você realmente fez um bom trabalho. Você venceu com justiça. Bem, meu melhor esforço sempre inclui uma ajuda da providência, o que acho perfeitamente correto, mesmo no campo de golfe, especialmente no campo de golfe. De qualquer maneira, fiz minha jogada e ela saiu perfeita. Então olhei para meu filho e disse, filho, diga a verdade. Você estava torcendo para o seu pai? Imaginem o que isso significaria. Se eu tivesse errado, meu filho teria ganho o jogo. Ele tinha 11 anos. Nunca tinha ganho um jogo de golfe do pai. Teria sido muito importante. Sem hesitar, ele disse, pai, eu sempre torço por você. Meus amigos, isso significa amor. Isso é amor puro. É disso que precisamos em cada cidade, cada condado e cada estado desse nosso imenso país. É disso que precisamos entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre maridos e esposas, entre empregadores e funcionários. É o que precisamos especialmente quando estamos compartilhando este negócio com outra pessoa. Você os empurra literalmente ao entrarem no negócio visando o benefício deles. Existe um ditado antigo que é verdadeiro. As pessoas realmente não se incomodam com quanto você sabe até que saibam o quanto se preocupa com elas. Num mundo em que os amigos se tornam mais e mais escassos, em que existe cada vez mais negativismo e problemas do que jamais encontramos na história do nosso país, precisamos de esperança, sentido de direção, encorajamento. Mas a nossa maior necessidade é de amor. Chame-os para entrar no negócio visando o benefício deles. Porque se você fizer isso, eu o verei sim. Eu realmente verei você no topo.